Hoje eu vou trazer o que eu prometi, a segunda parte daquela live, a minha última live que eu dei, acho que dia 20 de maio, não tenho certeza, faz um tempo, sobre Sansão e Dalila, sobre a invasão mitocondrial que eles fazem em nosso cérebro, um parasitismo que é feito através da nossa hipófise. Eu tinha dividido essa live em duas, porque ia ficar muito grande, e hoje eu venho trazer a última parte que eu fiquei devendo, tá? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Débora Chaves, me considero uma intérprete frequencial, porque eu consigo trabalhar com interpretação de frequências de rádio, seja por TCI, que é transcomunicação instrumental, ou seja por EVP, que é fenômeno de voz eletrônica. E isso mostrou que eu tenho uma espécie de, talvez, paranormalidade, ou coisa parecida, cada um chame do que quiser, mediunidade, enfim, que me fizeram e me fazem descobrir coisas que são coesas, têm lógica e são pertinentes a assuntos que muitas das vezes muitos têm dúvidas, e isso, dentro da espiritualidade, tem me trazido informações que têm trazido também respostas, até o momento, respostas que têm uma certa lógica, tá? Então vamos lá. Eu vou deixar o link depois da primeira live que eu fiz, que é a descrição do sonho que eu fiz, atrelando o assunto físico, biológico, científico e espiritual. E agora eu vou fazer a segunda parte, tá? Quem quiser não, vocês vão ter que dar uma olhada depois na primeira parte para ver eu falando do sonho, eu descrevendo o sonho, tá? Eu não vou ler o sonho aqui, porque senão vai ficar muito grande. Aí vocês vão ter que dar uma olhada na primeira live para ver eu descrevendo o sonho e destrinchando esse sonho, e depois consegue entender o que eu estou falando agora aqui na segunda parte, tá? Deixa eu fazer um detalhe aqui, mostrar um detalhe para vocês. Vamos lá, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu comecei fazendo live, eu lembro o dia da minha primeira live, 15 de junho de 2024. Eu acho que esse foi a primeira live que eu apresentei na minha vida, que foi no canal do Flávio Vale. Foi uma live de quase 5 horas, porque eu pretendia dar uma live só na minha vida, mas as coisas não foram dessa forma, né? E aí eu fui fazendo uma live atrás da outra, e eu me lembro de que não sei se foi na minha segunda ou terceira live, em que eu falei que dentro das minhas experiências eu tinha descoberto que esses seres que nos parasitam espiritualmente, tá? Independente de raça, anfíbio, réptil, draco, grey, insetoide, humanoide, todos os oides, enfim, que forem, não importa, eles precisam de um sequenciamento de parasitismo, tá? E eu me lembro que teve uma vez que um deles falavam assim que precisavam encontrar uma linha genética dentro de um sequenciamento genético, onde precisavam obter a genética dos Pteroraptors. E eu, diabo, o que é Pteroraptor? Aí eu fui pesquisar o que era Pteroraptor. Pteroraptor não existe, tá? Pteroraptor seria o quê? Ptero é tudo que voa, e raptor é uma raça de dinossauro,
né? Que é caçador, eles caçam em grupo. Eu não entendo disso direito, então não posso explicar com detalhes. Mas o raptor que voa, tá? Que são esses raptores, esses pequenos, parecem mini T-Rex, né? Esses dinossauros que são raptors, não, aqui na nossa ciência, de novo, sempre tem isso, né? Aqui na nossa ciência não existe, tá? Na nossa arqueologia, os raptors que voam. E eu falei em primeira mão que eles estavam precisando achar a genética dos Pteroraptors. Aí, para minha alegria, hoje, esses dias, eu achei uma reportagem no site da revista Exame. Vou mostrar aqui para vocês o site da revista Exame. Eu vou ler um trecho da reportagem que tem aqui, né, do artigo que tem aqui. E depois, quem quiser, eu deixo o link lá na descrição do YouTube, tá? Para vocês acessarem essa reportagem aqui, esse artigo, tá? Revistaexame.com e diz o seguinte, é uma reportagem publicada em 5 de junho de 2026, 2h22 da tarde, pela freelancer Maria Luísa Pereira. Deve ter sido ela que fez o artigo. Qual é o título? Fóssil raro encontrado na China revela nova espécie de dinossauros com 4 asas. Olha o Ptero chegando aí. Eu dei esse bizu em primeira mão antes de eu ver alguma coisa, tá? Lá para minha segunda live. Só no Flávio eu fiz umas 6 ou 7 lives. Olha só, estamos em 28 de junho de 2026, às 20h07. Aqui diz o seguinte: um fóssil descoberto no noroeste da China está levando paleontólogos a reverem a história de um dos grupos mais intrigantes de dinossauros emplumados. Olha as asinhas deles aí. A análise dos restos fossilizados revelou uma espécie até então desconhecida de... Olha que beleza! Microraptor. Tá quase chegando no meu Pteroraptor, hein? Quase! Um pequeno predador capaz de planar entre as árvores há cerca de 120 milhões de anos. Tá? O estudo foi publicado na revista científica, eu acho que se lê assim, Annals of Carnegie Museu, e descreve a nova espécie batizada de Jian-Changmaensis. Não sei. Jian-Changmaensis. A descoberta foi liderada por pesquisadores ligados ao Museu Carnegie de História Natural nos Estados Unidos. Tá? Então, quem quiser, depois vai lá, lê o resto do artigo. Não posso ficar me prolongando aqui muito, não, porque senão daqui a pouco eu sou barrada por isso aí, por direitos autorais e tudo. Mas eu vou deixar na descrição o link desse artigo. E isso me deixa, de certa forma, muito otimista no sentido de que os meus trabalhos, né, deixa eu mostrar minha cara aqui, os meus trabalhos são pertinentes a coisas sérias. Os meus trabalhos são sérios, tá? Porque o que eu tô mostrando aqui, de certa forma, tem um fundo de verdade. Aliás, um baita de um fundo de verdade, né? Então, pronto, deixa eu botar minha carinha aqui. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Entre aspas, uma revelação da minha parte, feita há alguns anos atrás, né? E hoje, olha só, um grupo de cientistas descobriu um tipo de dinossauro classificado como raptor e que voa, ou pelo menos plana. Isso foi uma descoberta que eu fiz. A gente está em 2026.
25, talvez 2024 para 25, que eu falei desse Pteroraptor. Que eu ainda, inclusive, vão lá, acho que na minha segunda ou terceira live que eu dei na internet, lá no canal do Flávio. Inclusive, até falei na live, falei, olha, eu vou deixar aqui registrado, porque vai que lá no futuro alguém acha um dinossauro desses, um dinossauro raptor que voe, um Pteroraptor. Tá aí. Para quem quiser confirmar, tá aí cientificamente, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou ler a segunda parte, continuando o que eu tinha começado lá na primeira live, tá? Foi um sonho. Eu vou botar essa capa aqui, continuando, que é a segunda parte. Na primeira parte tem essa mesma capa parecida com essa, com alguns detalhes diferentes. Por exemplo, o nosso Sansão, que era louro, de olhos claros aqui, ficou moreno, tá? E isso aqui não vai maliciar, não. Isso aqui é a parte da hipófise aqui, da célula turca, tá? É uma capa muito parecida com essa aqui. Deixa eu começar a ler a segunda parte. Conforme minhas pesquisas, vamos dividir essa revelação em 3 pilares científicos reais e consolidados na biofísica moderna. Eu vou tentar traduzir cada detalhe desse sonho para a linguagem que os cientistas usam. Tá? Parte 1. A bioquímica do cavalo de Troia. Eu falei do cacau, açúcar e a barreira hematoencefálica. Calma, vamos com calma, que eu vou traduzindo parte por parte, e essas palavras muito complicadas a gente vai destrinchando, ninguém vai ficar sem entender, tá? Vamos lá. Para entender como o brigadeiro do sonho consegue acessar o cérebro da moça sem ser destruído pelo sistema imunológico, a ciência nos dá uma resposta exata através de um mecanismo chamado cavalo de Troia farmacológico. O que é a barreira hematoencefálica? Que aqui botou a sigla de BHE. O nosso cérebro é o órgão mais protegido do corpo. Ele possui uma muralha celular ultrasseletiva, chamada barreira hematoencefálica, a BHE. Ela funciona como um filtro de segurança biológico extremamente rígido. Deixa passar oxigênio e nutrientes vitais, mas barra de forma implacável 98% das substâncias do sangue, incluindo vírus, bactérias, parasitas e a maioria dos medicamentos. O desafio do invasor. Para que o parasita, o verme, grânulo de Sirius, consiga entrar na célula turca e na hipófise, ele precisa atravessar essa barreira. Se ele tentar entrar à força pelo sangue, o sistema imunológico o detecta e a barreira o bloqueia. Ele precisa de uma chave de entrada, ok? Uma chave de entrada. Falei bastante da teobromina, né? Aqui, a teobromina do cacau, a chave que abre a muralha. O cacau é a maior fonte natural de teobromina, um alcaloide da família das metilxantinas, que é o primo da cafeína, mas com efeitos muito mais específicos no sistema vascular. A vasodilatação central. A teobromina atua diretamente relaxando a musculatura lisa dos vasos sanguíneos e aumentando o fluxo de sangue, especialmente no cérebro. Permeabilização da barreira. Estudos de neurofarmacologia mostram que as metilxantinas têm a capacidade única de afrouxar temporariamente as junções estreitas. Lembra que eu falei na outra live, né? A teobromina, né? Ela faz o quê? Ela abre a barreira, né? Olá, meu chapa. Abre as portas, facilita a entrada de um invasor, tá? Aqui, as portas trancadas das células que formam a barreira hematoencefálica,
tá? Lê de novo. Estudos de neurofarmacologia mostram que as metilxantinas têm a capacidade única de afrouxar temporariamente as junções estreitas, as portas trancadas das células que formam a barreira hematoencefálica. O chocolate, portanto, não é apenas um doce. Ele carrega uma substância que atua como arrombador químico de fechaduras, deixando a barreira do cérebro vulnerável e aberta para infiltrações. A nave de açúcar e lipídios, a engenharia de nanocarreadores. No meu sonho, a massa do brigadeiro era feita de chocolate, açúcar, que é a glicose, e gordura. Na nanotecnologia e na indústria farmacêutica moderna, essa é exatamente a receita para criar nanopartículas lipídicas sólidas, os SLNs, e carreadores de glicose. O receptor de glicose, o GLUT1. Como o cérebro consome muita energia, a barreira hematoencefálica possui portas expressas exclusivas para sugar açúcar, chamadas transportadores GLUT1. O disfarce de glicose. Quando o vírus ou parasita é envolvido em uma camada densa de açúcar e gordura, que seria, no caso, aquele brigadeiro que o cachorrinho Pug, acho que é Pug, levou até o olho da moça, tá? Os receptores do cérebro não identificam o invasor. Eles enxergam apenas a glicose fácil. O cérebro abre as portas ativamente para sugar aquele açúcar. É a camuflagem perfeita. O parasita entra de carona no transporte de energia do próprio cérebro. Ele engana, oferecendo um doce. É como dar doce para as crianças, né? Pois é. A anestesia emocional. Anandamida e feniletilamina. Para que o corpo da moça não entrasse em estado de alerta ou espasmo defensivo ao receber o invasor, a biologia dela precisava ser neutralizada. O chocolate faz isso através de 2 neurotransmissores. Ele tem 2 ajudantes para fazer isso. A anandamida, que é o neurotransmissor da bem-aventurança. Ela se liga aos mesmos receptores canabinoides. Lembra do que eu falei dos cannabis lá na outra live? Então, o CB1 no cérebro, gerando um estado de relaxamento profundo e ausência de dor. E a feniletilamina, que é o hormônio da paixão. Lembra? O hormônio do apaixonamento. Estimula a liberação de dopamina, criando uma sensação de receptividade, entrega e transe. Muito doido. O estado em que a moça se encontrava esperando o companheiro. Ao inundar a biologia da vítima com prazer e relaxamento, o invasor garante que o sistema imunológico e o sistema nervoso autônomo simpático, são termos que depois vão pesquisando, tá? Senão fica muito longo. Não disparem o modo de luta ou fuga. A guarda da moça é baixada quimicamente. Lembrando, no meu sonho eu vi uma língua que parecia um foguete, esticando um brigadeiro doce de chocolate e vermes para dentro do olho da moça perfeita. Cientificamente, o chocolate não estava ali por acaso. O cérebro tem uma muralha de segurança. Quem é essa muralha? A barreira hematoencefálica. Para furar essa muralha sem disparar os alarmes do corpo, eles usam o chocolate como um
Cavalo de Troia. E esse não é o ex-marido da Angelina Jolie. É o Brad Pitt. O açúcar e a gordura do brigadeiro enganam os receptores do cérebro, que abrem as portas achando que estão recebendo energia. E a teobromina, que é a substância única do cacau, abre os vasos e afrouxa a segurança da barreira. Enquanto isso, o chocolate anestesia o sistema de defesa com hormônios de prazer. E o meu gato cismou de participar hoje. Esse é o Creed. Tá no cio. Vamos lá. Eles usam a própria bioquímica do chocolate para fazer com que a nossa biologia abra as portas para os parasitas entrarem direto na nossa glândula mestra. Esse é o nosso primeiro pilar técnico. Ele dá uma sustentação científica brilhante para a tecnologia do brigadeiro que a minha mente captou. O pilar 2, a célula turca e o sequestro da hipófise, a glândula mestra, sala de controle. Tá? Lembra que eu falei que a glândula mestra é a nossa hipófise e que se eles dominarem a nossa hipófise acabou? Ela é a parte mais importante do nosso corpo. Ela é o nosso sistema central. Ela é a nossa capital. É o nosso QG biológico. Se invadirem o nosso QG, acabou. A gente vira zumbi à mercê deles. E sem ciência de que isso acontece. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Se o chocolate e o açúcar do brigadeiro são o veículo, que é o cavalo de Troia, o alvo final é a sala de controle da nossa biologia. No meu sonho, a língua foguete entra pelo olho para atingir a célula turca e substituir o núcleo da hipófise. Cientificamente, essa descrição anatômica e fisiológica pode conter uma precisão cirúrgica de dar nó na mente de qualquer médico tradicional. Vamos traduzir isso para a ciência pura. Para entender o tamanho da sacada do meu sonho, precisamos primeiro olhar para a anatomia de onde essa batalha pelo controle do corpo acontece. Vamos lá. O que é a tal da cela turca? Né? Cela de montaria com S e cela de prisão, tá? Com C. Foi proposital isso aqui mesmo. A cela turca ou cela turcica em latim, não sei se pronuncia assim, cela turcica ou turcica, enfim, é uma pequena cavidade óssea em formato de cela de montaria de cavalo. Eu acho que esse cela aqui seria com S, né? Mas vamos levar. Localizada bem no centro da base do crânio, no osso esfenoide. Aí vocês vão ter que olhar lá o crânio, eu não botei figura aqui. Ela é o lugar mais protegido, profundo e blindado de toda a estrutura óssea da nossa cabeça. Por que tanta proteção? Porque dentro dessa célula do osso fica alojada a hipófise ou a glândula pituitária. Eita, que essa danada dessa glândula pituitária é o seguinte... Isso tem a ver com crescimento também. Eu estou desenvolvendo um raciocínio aí a respeito de coisas grandes e coisas pequenas. Mas isso aí são coisas que eu estou desenvolvendo para o meu livro que eu estou escrevendo. E é um raciocínio que eu vou desenvolvendo e, sinceramente, isso está me dando muito trabalho. Vocês perceberam que eu deixei até recados nas minhas redes sociais de que eu estou dando um certo tempo porque eu estou escrevendo os meus livros e isso está me consumindo bastante porque eu tenho outros afazeres, né? Eu tenho um monte de coisas para fazer, então não dá tempo de fazer tudo.
Então é por isso que eu dei um tempo aqui nas lives também. E aqui eu já vou aproveitar, quem quiser, se alguém quiser dar uma ajuda para ajudar o canal a crescer, porque eu preciso angariar uma quantidade de inscritos e tudo para liberar ferramentas no YouTube. E não se esquece de se inscrever no meu canal, de deixar o like. O like é importantíssimo. Deixe um comentário. Se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Já vou pedindo aqui, porque vocês já me conhecem, né? E quem quiser depois, se for o caso, contribuir, me ajudar com alguma coisa para poder ajudar o canal, adquira os produtos que eu ofereço no meu canal, com os meus e-books, as minhas lives exclusivas, tá? Porque é uma forma de vocês me ajudarem ajudando o canal, né? Porque senão eu não consigo desenvolver esse canal não, tá? Porque isso aqui realmente me consome bastante. Mas vamos lá. Por que tanta proteção? Porque dentro dessa célula de osso fica alojada a hipófise ou glândula pituitária, que é simplesmente a glândula mestra de todo o corpo humano. Ok? A hipófise, a central de comando hormonal, a tomada acesa. Tomada acesa. Se a semente original humana é uma tomada acesa, a hipófise é o disjuntor geral. Ela não é maior do que uma ervilha, mas controla absolutamente tudo. Através da liberação de quê? Olha aqui, ó. Hormônios. Essa palavra é importantíssima. Tá? Hormônios. Hormônios mudam sua forma de enxergar o mundo e a vida. O tirano hormonal. Ela comanda a tireoide, nosso metabolismo. As adrenais, que é a produção de cortisol, o hormônio do estresse e do medo. Opa! Vamos associar isso àquelas coisas que muita gente não pode nem falar o nome, né? Aqueles pequenos frasquinhos extraídos para manter juventude e tudo mais, enfim, é isso mesmo. As gônadas, nossa capacidade de reprodução e energia sexual. E o hormônio aquilo que eu falei, do crescimento, tá? Tudo isso através do quê? Dos hormônios. Por isso que o nome da bonitona é glândula mestra. O alvo dos parasitas. Se os operadores invasores querem controlar uma população inteira sem precisar brigar fisicamente com cada indivíduo, eles não precisam mexer os músculos, nem gastar energias demais com naves, etc e tal. Eles só precisam substituir o disjuntor. Se eles introduzem o núcleo podre deles, que é o Sol Negro, na hipófise, eles passam a controlar o termostato emocional e biológico humano e de qualquer outra raça. Não importa, tá? Eles podem fazer a população sentir medo, depressão, submissão crônica ou pânico coletivo. Pânico coletivo. Olha os noticiários aí também. Olha os eventos, os grandes eventos, como o último de 2019. Não que não tenha verdades, mas é aquele detalhe, um ponto vira um conto. Apenas modulando o quê? A química da sala turca. É o que eu falo, um ponto vira um conto. Se você, dependendo da forma como você enxerga um problema simples ou não tão grave assim, se torna o mal do século. Tudo depende da forma como você enxerga. E geralmente o que regula a forma que você enxerga é esse bonitão aqui, ó, hormônio. Controla emoções. Eles têm uma predileção
doentia também sobre... Tá no hipocampo, no cérebro. Eu sempre esqueço o nome dessa parte do cérebro. Mas não tem problema não. É como se fosse assim, o cérebro das emoções. Eu esqueci o nome dessa área. Depois eu lembro. A rota de invasão. Por que o olho? A rota optoquiasmática. No meu sonho, a língua foguete estica-se preferencialmente em direção ao olho para entrar na cabeça e chegar à célula turca. Biologicamente, isso faz todo sentido através de uma rota neurológica real chamada trato óptico. O atalho anatômico. O olho é a única parte do sistema nervoso central que fica exposta para o lado de fora do crânio. Atrás do olho corre o nervo óptico. O ponto de encontro. O nervo óptico de cada olho viaja para dentro do crânio e se cruza no quiasma óptico. Adivinha aonde fica o quiasma óptico? Exatamente acima da célula turca e da hipófise. Na medicina, existem tumores da hipófise que crescem e comprimem o quiasma óptico, fazendo a pessoa perder a visão. E o inverso é biologicamente real no meu sonho. Um parasita de alta precisão, que é um verme / grânulo de Sírius, usaria a estrada do nervo óptico como a via expressa mais rápida e desimpedida para deslizar direto para a célula turca, sem precisar perfurar o osso do crânio. Sabe o que isso aí me lembrou? Uma coisa que um bizu que eu levantei na outra live e o pessoal não se ligou. Esse pessoal que vira e mexe aparece com o olho roxo aqui e foi uma queda. Não estou dizendo que seja isso, mas me lembrou isso. Sempre. Porque eu caí no banheiro, bati a cabeça no vaso, caí no chão, bati a cabeça, bati o olho no pé da escada. Ô povo sem sorte, né? Poxa vida. Enfim. A troca do núcleo. O sol negro versus a semente original. O meu sonho revela que o núcleo deles, o sol negro, está apagado, ou seja, sem energia mitocondrial própria devido à entropia de Sírius, que é o cão maior em decomposição. O parasitismo energético de alta tecnologia. Eles não possuem mais a capacidade de produzir a luz de vida, que é a energia biológica de alta voltagem. Eles precisam plugar o gerador morto deles, que é o sol negro, que a gente chama aqui de sol negro, na tomada acesa, que seria a hipófise daquela moça. Ok? Ao fazer essa substituição na célula turca, o corpo humano passa a funcionar como um hospedeiro biológico gerador. O corpo perfeito da moça continua produzindo energia vital, mas essa energia não serve mais para sua própria evolução espiritual. Ela é drenada para alimentar o núcleo invasor que foi instalado no comando. E por que, no meu sonho, o invasor queria enfiar o brigadeiro de vermes pelo olho para chegar na célula turca da cabeça da moça? Que eu nunca sei se vai ser célula com S ou célula com C. Tanto faz nesse caso. Reforçando, a célula turca é uma cavidade de osso no fundo do cérebro que guarda a hipófise. A hipófise é o disjuntor geral do nosso corpo. A glândula que comanda os nossos hormônios de medo, de reprodução, de estresse
e de energia. O olho, lembra do... é a única janela aberta do cérebro. Olha, lembrei daquele ditado. Os olhos são as janelas da alma. O nervo do olho vai direto para o fundo da cabeça e se cruza exatamente em cima da célula turca. Eles entram pelo olho porque é a rota expressa, o atalho perfeito para chegar na nossa sala de controle. Eles querem arrancar o nosso disjuntor aceso e colocar o gerador apagado deles, o sol negro, no lugar. Eles nos usam como uma bateria viva para alimentar a tecnologia e as famílias de vermes que estão morrendo lá fora. Na constelação do Cão Maior, por exemplo, é o sequestro da nossa fábrica de hormônios. Aqui eu acabo de descrever a rota exata da neuroanatomia humana usada para uma invasão biológica sutil. Um pilar 3 que foi gerado aqui. Vamos fechar essa trindade científica. O pilar número 3. A biofísica dos cabelos e do efeito Sansão é talvez a revelação mais libertadora do meu sonho. Nele, vou explicar como a nossa biologia se defende e se conecta com o nosso Criador. E por que esses parasitas tentam de todas as formas cortar os cabelos, as antenas, da moça perfeita para conseguir isolá-la. A biofísica dos cabelos, as antenas do campo morfogenético. Para a ciência tradicional, o cabelo é apenas queratina morta, sem nenhuma função ativa além da proteção térmica ou estética. Mas para a biofísica quântica e a epigenética, o cabelo é uma das estruturas mais complexas de recepção eletromagnética do corpo humano. O cabelo como guia de onda, uma fibra óptica biológica. O fio de cabelo tem uma estrutura altamente organizada, rica em átomos de carbono, enxofre e água. Essa composição química associada ao formato cilíndrico e longo do fio faz com que ele funcione exatamente como um guia de onda, o princípio físico das fibras ópticas que levam internet para a nossa casa. Transdução ou transferência sensorial. A raiz do cabelo, que é o folículo piloso, possui uma das maiores densidades de terminações nervosas da pele. Quando a ponta do cabelo capta uma sutil variação no campo eletromagnético ou na pressão estática do ambiente, ela funciona como uma antena. O fio vibra nessa frequência e transmite o pulso elétrico direto para o sistema nervoso central, as sinapses neurais. Eita, eu nunca pintei cabelo. Eu não sei quando que eu vou começar a pintar. Meu cabelo não tem química nenhuma. É assim do jeito, desde que eu nasci. Eu nunca tive cabelo de outra cor. O que eu tenho de cabelo branco é só isso aqui, não tem muito não. Vou fazer 50 esse ano, hein? Vamos lá. Voltando aqui. Os raios sinápticos. No meu sonho, eu vi que os cabelos... Deixa eu corrigir aqui. Eu vi que os cabelos simbolizam os raios que saem das conexões neurais na hora em que as memórias são feitas. Fisicamente, é isso mesmo. O cabelo projeta para fora do crânio o campo eletromagnético do cérebro,
criando uma auréola ou escudo de frequência ao redor da cabeça. A epigenética planetária e o campo morfogenético. Eu usei a frase: isso cria uma completude de inteligência e molda o campo morfogenético influenciado pela epigenia planetária. Vamos traduzir isso para uma ciência mais pura aqui. O que é epigenética? Sempre falo o que é epigenética, mas aqui eu vou reforçar escrevendo e lendo novamente. Epigenética é a ciência que estuda como o ambiente, luz solar, magnetismo da Terra, as frequências sonoras e a alimentação. Você é o que você come. E você é também o que o seu alimento come. Vamos lá. Como é que isso aqui? Luz solar, magnetismo da Terra, as frequências sonoras. Preste atenção no que você escuta. É muito importante o que você escuta, porque tudo que a gente escuta é o resultado de uma manifestação energética. Ah, Débora, como assim? Eu escuto energia? Sim, você escuta energia em forma de som. Então, se você escuta uma boa frequência energética, você tem um material de escuta, né, coletado, o que você escuta tem qualidade. Então, a gente tem que selecionar as coisas que escuta também. Uma boa música, ruídos, evitar ruídos, o silêncio também é um bom ambiente de som. Não é porque a gente não está escutando nada que não exista som, existe, tá? O ouvido humano, ele capta de forma audível, a partir de 20 Hz. Mas o que está abaixo de 20 Hz também é som. Então, muitas das vezes, você está escutando o silêncio e ele está bem barulhento, mas ele não chega a 20 Hz, então você não escuta. Mas o seu aparelho auditivo escuta. Então, a gente tem que procurar meditar, a gente tem que procurar sentir as coisas que ouve, a gente tem que procurar escutar uma boa música, a gente tem que procurar ter boas conversas, enfim, né? Aqui eu estou me delongando. Mas é isso. Luz solar, magnetismo da Terra. Eu sou musicólatra, então é por isso que eu falo tanto de música. Frequências sonoras e a alimentação. Também a gente tem que ter cuidado com o que come. Apesar de que hoje em dia tá difícil. Mas a gente tem que tentar. Ativa ou desativa determinados genes do nosso DNA sem alterar a sequência genética básica. Isso aqui, vai lembrar o quê? Isso aqui lembra uma coisa chamada metilação, se eu não me engano. Porque a metilação seria um processo de ativar ou desativar traços, né? Genes do nosso DNA, tá? Mas vamos lá. O que é o campo morfogenético? Proposto pelo biólogo Rupert Sheldrake, deve ser assim que se lê, é o campo invisível que organiza e dá forma à biologia, à memória coletiva e aos instintos de uma espécie. A conexão com o solo. Para que um espírito consiga consolidar uma encarnação legítima e forte na Terra, ele precisa conversar com quem? Com a assinatura vibracional do planeta. Já a gente vai chegar num termo que muitos conhecem. Os cabelos compridos funcionam como as raízes aéreas dessa conexão. Eles captam as frequências da Terra. Olha só quem aparece depois disso aqui. Ressonância Schumann. Ressonância Schumann as ressonâncias do planeta, tá? Isso faz parte do que eu debati na minha última live privada, o véu do esquecimento, tá? Vai lá, adquira a minha live e vejam o que eu falo sobre o tipo de aprisionamento que nós somos submetidos
e por que que nós somos submetidos ao véu do esquecimento, tá? Mas vamos lá. E informa a glândula mestra, a hipófise, onde o corpo está fisicamente no cosmos. Opa! Isso também faz parte de outras descrições que eu falei nessa minha live exclusiva. A hipófise, recebendo esses dados, ajusta a química do corpo através da epigenética para que ele funcione em perfeita harmonia com o planeta. Isso é uma encarnação consolidada e soberana. O efeito Sansão. Por que o invasor corta os cabelos? No meu sonho, os cabelos daquele rapaz são cortados. O motivo bioquímico e físico é devastador. Desligando o escudo. Com os cabelos compridos e as conexões ativas, o rapaz gera um campo eletromagnético, uma aura. Ele brilha. De alta voltagem ao redor da onde? Da sua cabeça. Eita, ele é coroado, né? Vamos lá. Esse campo é uma blindagem natural. O sol negro deles, por estar apagado e sem energia, sofreria uma repulsão de carga elétrica se tentasse se aproximar da hipófise dele com o escudo ligado. Eles simplesmente queimariam, né? Os parasitas que tentariam pegar alguém que estivesse com a sua aura de alta voltagem extremamente acesa, tá? Isolamento biológico. Ao cortar os cabelos daquele rapaz, o invasor, que são esses parasitas, está cortando o quê? As suas antenas de transmissão. Sem cabelo, o cérebro dele perde o contato em tempo real com o campo eletromagnético da Terra. A biologia dele entra em modo offline, isolado do servidor planetário. É nessa queda abrupta de voltagem e proteção que a barreira do cérebro se abre, permitindo que a língua do Pug, aquele cachorrinho fofo, introduza o brigadeiro podre no olho de uma vítima sem sofrer rejeição. Recapitulando, conectando a história antiga com a ciência de ponta. Por que a história de Sansão diz que ele perdeu toda a sua força quando cortaram seu cabelo? Isso não é uma metáfora boba. É biofísica quântica. O nosso cabelo funciona como uma fibra óptica natural. Ele é a extensão do nosso sistema nervoso para fora do crânio. São os nossos filamentos sinápticos. Eles funcionam como antenas que nos conectam ao campo eletromagnético da Terra, permitindo que a nossa alma encarne de verdade, forte e soberana, trocando dados com o planeta através da epigenética. No meu sonho, o invasor precisaria cortar os cabelos da moça perfeita antes de enfiar o sol negro no olho dela. Sabe por quê? Porque se as suas antenas capilares estão ligadas, a sua cabeça gera um escudo de energia tão brilhante e tão forte que o parasita deles não consegue encostar em nós. Eles precisam cortar a nossa conexão com a Terra, nos isolar da natureza e nos deixar de antenas cortadas para que a nossa guarda baixe e eles consigam tomar a nossa glândula mestra. São muito bem intencionados, né? Eu falo, acredito que minha mente tenha captado a engrenagem exata do roubo da alma feito por esses parasitas. E agora nós podemos ter toda a ciência física necessária para provar que esse processo é real.
Põe nos comentários, conteste, fale comigo. Digam, conversem comigo. Me mostrem coisas novas. Fala pra mim, Débora, você tá falando isso errado? Débora, isso aqui tá certo? Débora, tem esse material, olha isso aqui. Eu quero. Vem, fala comigo, contesta. Eu quero ver alguém. O meu sonho não é uma fantasia. É uma operação de resgate de dados em plena Matrix. Cada elemento que eu trouxe agora amarra todas as pontas soltas, explica a geopolítica de uma refinaria planetária, a função das agências de emprego, o papel dos cabelos e a tecnologia do pendrive. Não é a primeira vez que eu tenho sonhos com esse estilo de situação. Qual? Sempre alguém procurando um emprego numa agência. Eu já tive vários sonhos de pessoas muito simples, muito pobres, muito necessitadas. E existiam agências onde eram representadas por pessoas fortes, saudáveis, grandes, imponentes, que chegavam, sentavam numa mesa, numa cadeira e tinha uma mesa na frente e falava: vem o próximo, você quer emprego? Eu vou dar emprego para você. E ele analisava. Já tive vários sonhos com esse tipo de situação. As pessoas choramingando, implorando por uma migalha e se submetendo a humilhações para conseguir um emprego. Isso tem um outro viés. Hoje eu percebo que isso é uma espécie de vitimização proposital e imperceptível por quem está sendo vitimizado. Né? A necessidade. Eles criam ambientes que te obrigam a se sentir necessitado por essa humilhação. É exatamente o que eu descrevi aqui no sonho. Eles criam necessidades para que a gente tenha que ir até eles implorar pelo básico para se viver. E isso nos causa aprisionamento. É uma situação difícil, mas vamos voltar aqui, que senão eu vou sair do contexto. Vamos destrinchar essa outra parte que traz uma verdadeira trama de espionagem. A agência de empregos da Bigodinho, que eu não posso falar, né? Os nomes assim escancarados, que senão o YouTube já dá uma barrada em mim nas coisas que eu falo. E se eu escancarar, então, nossa, eu não vou conseguir fazer nada. Mas vamos lá. O alistamento para a colmeia. Ser operário, né? Funcionário. A mulher com cara de soldada ou soldado bigodinho de meia idade, meio gorda, que gerencia uma agência de empregos com preferência por jovens, é a representação perfeita dos operadores intermediários dessa refinaria planetária. Os arcontes ou capatazes humanos híbridos. Sim, senhoras, sim, senhores. Capatazes humanos híbridos. Eu chamaria-os também de capitães do mato. Ou, em palavras mais brutas, traidores da própria espécie. Temos sim, claro que temos. Vamos lá. Em troca de um bom bife, né? E um belo apartamento, por que não? Mas vamos lá. A fachada da agência. O que é uma agência de empregos? É um lugar onde as pessoas vão para vender a sua força de trabalho, o seu tempo e a sua energia em troca de quê? Sobrevivência. Ninguém trabalha 12 horas por dia, 15 horas por dia e chega em casa somente com forças para tomar um banho e cair na cama porque gosta. Ninguém. É necessidade, não desejo. Na escala oculta, a refinaria opera exatamente assim. Ela atrai os jovens, que são sementes originais, encarnando com alta voltagem, oferecendo oportunidades no sistema, sucesso, dinheiro e inserção social. Vai nessa. E a maioria não consegue isso.
Na verdade, é uma triagem de abdução e marcação de gado. Eles estão ali para avaliar quem tem a melhor genética para ser parasitado. Já cansei de ver filas e filas de emprego, onde eles estavam separando os candidatos promissores e não promissores, sem os candidatos saberem. O rapaz de cabelos longos e o pendrive, o download da memória estelar. Esse rapaz tímido que entra na sala é um desperto ou um infiltrado de uma resistência, ou da resistência, podemos chamar assim, tá? Ele tem uma peculiaridade fundamental. Cabelos extremamente longos, parecendo uma mocinha. A sonda de memória, o pendrive. Ele não era um candidato comum. Ele carregava um pendrive físico nos bolsos. No jargão da física quântica e do sutil, o pendrive representa um dispositivo de armazenamento de memória estelar, o log de dados da alma dele. Aqui eu botei, para aqueles que não sabem, o que é log. Log funciona como uma caixa preta, documentando tudo o que acontece, como operações realizadas, erros, acessos de usuários e alterações. Tá? Isso é log. Ele trazia a chave de criptografia, as coordenadas de fora da Matrix, as instruções de resgate da semente original. O corte de cabelo. O reset frequencial. Quando a equipe da Bigodinho apaga o rapaz na cadeira, a primeira ação deles é cortar o cabelo dele com uma tesoura. Como destrinchamos no pilar anterior, ao cortarem o cabelo dele, eles desligaram as suas antenas sinápticas com o planeta. Ele perdeu a voltagem e o escudo protetor. Ficou completamente indefeso e desorientado, com amnésia frequencial. Tá com baixa energia, só vai ter a bio funcionando só pro essencial. Comer, beber e dormir. Por isso, eles puderam simplesmente jogá-lo porta fora. Sem as antenas, que são os cabelos, ele não se lembrava mais quem era, o que fazia ali ou o que tinha perdido. Ele virou apenas mais um desmemoriado na multidão. A faxineira espiã e a leitura holográfica do pendrive. A moça perfeita, a semente original acordada, está disfarçada de faxineira. A faxina é o disfarce perfeito da resistência. Aquele que limpa, que observa o lixo, que transita pelas salas sem chamar a atenção dos capatazes, a Bigodinho. O roubo e a leitura tátil. Ela rouba o pendrive enquanto eles jogam o rapaz fora. Ao chegar em seu apartamento, sua zona de segurança eletromagnética, ela faz algo extraordinário. Ela segura o pendrive, fecha os olhos e o lê mentalmente. Isso é psicometria quântica. O DNA dela, da semente original, é tão puro e ativo que ela não precisa de um computador para ler o pendrive. Ela conecta a biologia dela, e isso é possível, a biologia dela com o armazenamento de silício do pendrive. Ela absorve toda a informação e, para não deixar rastros físicos para a Bigodinho que a perseguia, ela evapora o pendrive como areia. Isso aqui é uma integração térmica, mas esse é assunto para outra ocasião.
A informação agora está segura dentro do DNA dela, gravada na hipófise. O banho e a vulnerabilidade perfumada. Ao tomar banho e se vestir de forma transparente e perfumada, ela não está apenas se preparando para dormir. O banho limpa as escórias da agência da Bigodinho. A transparência e o perfume mostram que ela está com a voltagem biológica no máximo, pulsando a energia vital da semente original que acabou de ser atualizada com os dados do pendrive. Ela é a tomada mais acesa do planeta naquele momento. O feedback do balde, lavando o cão menor, o Pug. Lembra que eu falei no sonho que ela lavava o cachorro? Então, mas ela não teve tempo de lavar ele inteiro, não. Vamos lá. Essa lembrança dela é o pulo do gato, do sonho. Ela lembra que antes de espiar ou espionar o rapaz, ela estava lavando o Pug francês, que era o cão menor, no balde de água do esfregão. Vamos achar uma explicação para isto. O significado de lavar o cão. O Pug, que é o cão menor, o Procyon, que é a estrela mais brilhante, se eu não me engano, que representa a linha de transmissão e o acoplamento mecânico de Sirius, que é do cão maior, estava sujo. Ao lavá-lo no balde de esfregão, ela estava, na verdade, limpando e neutralizando as energias parasitas que tentavam se acoplar à agência. Ela usava a água de limpeza, que é a purificação da semente original, para tentar conter aquela tecnologia de invasão. A interrupção. Mas ela parou de lavar o Pug quando ouviu o rapaz de cabelos longos chegar. Ao interromper a limpeza do Pug para focar no resgate do pendrive, o Pug, que é a sonda, representa aqui a sonda de Sirius, permaneceu ali, meio limpo, meio sujo, e marcou a frequência dela, ou seja, ela deixou ele farejá-la. E cachorro, quando fareja, o bicho acha a gente até no inferno, né? Ele rastreou o perfume e o brilho dela até o seu apartamento. Então foi assim que eles a perseguiram, através dele. A escolha do probóscide, vulva, boca ou olho. Quando a Bigodinho a segue e o cão maior projeta o probóscide através da boca do Pug para dentro do quarto, o parasita hesita sobre onde entrar na moça perfeita. E agora, eu vou aonde? Por onde que eu vou? Por onde que eu vou? Essa escolha é uma análise de engenharia de invasão. A vulva, o sequestro genético. Vamos ver se ele escolhesse a vulva, o que seria? Se entrasse pela vulva, o objetivo seria a hibridização física. Eles queriam usar o útero e a genética mamífera dela para gerar novos corpos para eles na Terra. Por que não? A boca, se escolhessem a boca. O sequestro da voz, expressão. Lembra? Frequência. A voz é uma frequência e poderosíssima. Inclusive, ela pode te fazer entrar em transe. Se entrasse pela boca, seria para calar a verdade. Lembre dos grandes apresentadores, os grandes líderes. Eles conquistam pelos seus discursos, né? Se entrasse pela boca, seria para calar a verdade, controlar a fala dela, transformando-a em uma porta-voz da própria colmeia, mudar a narrativa. Imagine um líder desses tendo a ferramenta dele, que é a voz, conduzindo multidões. O que você pode provocar com grandes oradores, palestrantes? Temos que ter cuidado com o que a gente escuta. Por isso que eu falo, eu não sou dona da verdade. Eu quero que vocês analisem o que eu estou falando aqui. Eu quero que vocês vejam
a lógica do que eu estou expondo aqui e eu não estou querendo obrigar ninguém a acreditar no que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou mostrando aqui é um fruto da minha experiência que eu estou compartilhando com vocês. Eu não estou obrigando nem dizendo para ninguém que isto que eu estou mostrando e relatando, porque isso que eu estou relatando é a minha verdade. Isso aqui eu não estou obrigando ninguém, nem estou dizendo para as pessoas que é a verdade absoluta. Não estou querendo que ninguém deixe de acreditar nas coisas da própria vida para tomar isso aqui como um norte definitivo. E lá vai ela de novo. Entendeu? Então, eu estou dando uma opção a mais de interpretação sobre as coisas que nós temos em nossas vidas. Continuando. O olho, o sequestro do núcleo, a escolha vencedora. Mas ele escolhe o olho para ir direto à cela turca, hipófise. Por quê? Porque ela agora carrega a informação do pendrive na cabeça. Eles não querem apenas o útero dela. Eles precisam substituir a glândula mestra dela pelo sol negro para recuperar os dados perdidos e controlar o brilho dela. Brilho é energia, tá? Aqui se pode ter acabado de desenhar a dinâmica da resistência versus refinaria planetária. A refinaria captura os despertos, os de cabelos longos, e corta suas antenas, cabelos, para deixá-los desorientados e roubar seus dados. Eu já falei em outras lives minhas que eu já peguei eles no flagra, falando de mim e dizendo: corte as antenas dela. Olha só onde esse termo veio parar aqui de novo. A resistência, a faxineira / moça perfeita, recupera esses dados, o pendrive, lê holograficamente através da sua biologia superior e destrói a evidência física. Os operadores, a Bigodinho e o cão maior Puggy, usam suas sondas biológicas para invadir o templo daquela que detém a informação, a moça, tentando. Pronto, agora veio. Desculpa, gente. Essas manifestações às vezes acontecem. Os operadores, a Bigodinho e o cão maior Puggy, usam suas sondas biológicas para invadir o templo daquela que detém a informação, a moça, tentando penetrar pelo olho para sequestrar a hipófise e roubar de volta o código que ela salvou. Essa é a grande guerra pelo controle da informação e da biologia da Terra. A minha mente traduziu essa guerra cósmica e silenciosa. Um detalhe extra. Ao acordar pela manhã, sem que eu dissesse absolutamente nada, meu marido disse ter tido... Isso aqui foi interessante. Quando eu terminei, deixa eu explicar isso aqui. Quando eu terminei o sonho, acordei do sonho, e eu imediatamente fiz tudo que eu falei que eu tinha feito. Eu registrei isso tudo para que não esquecesse. E depois eu contei para o meu marido o que eu tinha sonhado. Mas antes de eu contar para ele, porque foi assim, eu acordei, registrei todo o conteúdo, e aí meu marido, quando acordou, ele falou para mim, na verdade, agora eu me lembro, ele falou para mim, antes de eu contar o sonho para ele, o que foi que ele falou para mim? Isso aqui, que eu achei muito interessante. Ao acordar pela manhã,
sem que eu dissesse absolutamente nada. Meu marido disse ter tido um sonho estranho comigo. Ele contou que havia sonhado com duas criaturas que tinham a forma de uma lacraia e uma pulga gigantes. Eu estranhei na hora. E que se escondiam debaixo da minha cama. Infelizmente, ele se lembrava apenas disso. Eu acredito que o sonho do meu marido não tenha sido apenas um detalhe. Ele também pode ser uma assinatura de validação física e a blindagem de segurança do que aconteceu no nosso quarto naquela noite. Na dinâmica dos casais que estão sintonizados na mesma frequência de despertar, é extremamente comum que enquanto um atua na linha de frente fazendo o resgate da informação, como o que fiz no meu sonho / projeção, o outro atue como o radar de segurança do ambiente. Por que não? O sonho dele descreve exatamente o que sobrou ou o que tentou se aproximar do meu corpo físico enquanto a minha consciência estava fora. Vamos decodificar a lacraia e a pulga gigante debaixo da cama sob a ótica da biofísica e do parasitismo dessa refinaria planetária. A pulga gigante, o vetor de Sirius, cão maior, pode ser. Pensemos na biologia de uma pulga. Qual é a sua principal característica? Ela é um parasita saltador que vive exclusivamente na pele dos cães. Dos gatos também. Mas vamos lá. Dos mamíferos em geral, né? Até na gente se deixar. Ela se alimenta de sangue quente, extração de energia vital mamífera. No meu sonho, eu estava lidando com um cão maior, podendo ser representado aqui por Sirius, e lavando o cão menor, representado pelo Pug, Procyon. A presença de uma pulga gigante debaixo da cama do casal pode ser a representação sutil de que o vetor de transmissão que veio dos cães, o Pug foguete com o probóscide, tentou se materializar ou ancorar uma sonda de sucção de energia bem debaixo de onde o meu corpo físico repousava. O meu marido, operando como o radar do quarto, detectou a presença dessa sonda sugadora. A pulga no plano sutil do ambiente. A lacraia, que é o símbolo dos artrópodes invasores. A lacraia, que é uma centopeia, é um artrópode peçonhento, caçador noturno, que vive no escuro, em frestas e locais úmidos, na simbologia oculta e na biofísica de implantes. O formato segmentado. O corpo de uma lacraia, com múltiplos segmentos e pernas, é idêntico ao formato de certas tecnologias de implantes etéricos ou microparasitas de sistema nervoso. Eles se acoplam ao longo da coluna vertebral humana para monitorar os impulsos elétricos que sobem para o cérebro. A ligação com a bigodinho e os operadores frios. A lacraia representa a biologia fria, quitinosa, que é não mamífera, dos operadores da agência. Enquanto a moça limpava o Pug, o cachorro, né? E roubava o pendrive no sutil, a segurança deles, que é a equipe da Bigodinho, enviou rastreadores sutis físicos, né? Sutil físico, para o apartamento dela, da moça. A lacraia debaixo da cama, como meu marido sonhou, poderia ser um grampo, né? Ou o rastreador que a Bigodinho colocou para monitorar se a moça realmente estava com pendrive. É uma transição do mundo mais físico para o menos físico, né? Por que não? Uma representação. O debaixo da cama, a invasão do campo telúrico. O fato de estarem debaixo da cama mostra que essas inteligências parasitas operam de forma rasteira, no escuro, tentando sugar a nossa energia através do campo eletromagnético do colchão enquanto dormimos desprotegidos em modo offline com a guarda baixa.
infelizmente. Nós dormimos mais do que deveríamos, sabia? Meu marido sonhar com isso exatamente na mesma noite pode ser a prova de que o nosso quarto virou um campo de batalha biofísico. A minha consciência estava na agência, vendo o resgate do pendrive, que era a informação estelar, e o decodificando a física dos cabelos e da hipófise. O campo dele, o meu marido, por estar acoplado ao meu, detectou os intrusos, né? Simbolizados pela pulga do cão e a lacraia da bigodinho. Eu já falei, o subconsciente usa diversas formas, ferramentas para se comunicar conosco. Então ele usa simbolismos, tá? Então vamos lá. A pulga do cão e a lacraia da bigodinho que tentaram se instalar debaixo de mim para rastrear ou sugar a voltagem que eu trouxe de volta. Por que não? Mais uma conexão. Esse sol negro e os cabelos compridos me lembram o caso, eu disse que ia falar dela, me lembraram o caso da Maria Orsic e o envolvimento com o sol negro que se fala ter entre os bigodistas. Quando se puxa o fio de Maria Orsic e da sociedade vril alemã, que estava umbilicalmente ligada ao misticismo bigodista e ao conceito do sol negro, ou Schwarzsonne, sol negro em alemão, né? Todas as peças desse quebra-cabeça histórico, estelar e biológico se encaixam. Vejamos como a analogia do meu sonho com a história real de Maria Orsic e a sociedade vril reconstrói perfeitamente essa dinâmica de espionagem e roubo de dados. Maria Orsic e as antenas de cabelo. Maria Orsic era uma médium famosa na década de 1920 e 1930, líder da vril Gesellschaft, não sei se lê assim, sociedade vril. A característica mais marcante e obrigatória de todas as mulheres que faziam parte dessa sociedade era o quê? Elas tinham cabelos extremamente longos que chegavam quase ao chão. Coincidência, né? A explicação delas. Elas diziam abertamente que os seus longos cabelos funcionavam como antenas cósmicas. Olha só. Olha que termo interessante. Antenas. Ah, me poupe, né? Para receber transmissões de dados e engenharia de civilizações de fora da Terra, especificamente o sistema de Aldebaran em Touro. Bom, ali é o caso dela, né? A conexão com o meu raciocínio, da Débora Chaves. Isso é exatamente o que eu descrevi sobre os cabelos como filamentos sinápticos e antenas de conexão planetária e galáctica. Maria Orsic sabia empiricamente que se cortasse o cabelo, ela perderia a faixa de frequência necessária para sintonizar e baixar os logs de dados cósmicos. A bigodinho do meu sonho e a captura da tecnologia. No meu sonho, uma mulher com cara de bigodista gerencia uma agência de triagem, apaga um jovem de cabelos longos, corta o cabelo dele para deixá-lo indefeso e tenta confiscar um pendrive com informações valiosas. Hoje eu estou incomodando muitos aí, hein? Caramba! O paralelo histórico. Historicamente, o regime bigodista, representado pela guarda de elite de Himmler e pela como é que se lê isso? Ahnenerbe, a divisão de resgate de herança oculta. Vocês vão ler aí, vocês depois traduzem esse troço aí. Tentou cooptar
controlar e sugar todas as informações e canalizações que Maria Orsic e a sociedade Vril recebiam. Eles queriam a tecnologia de propulsão e construção dos discos voadores, os Vril Odin. Os bigodistas atuaram exatamente como a bigodista da agência. Queriam confiscar o pendrive de dados de Maria Orsic para usar em sua máquina de guerra e controle, a refinaria terrestre física. O Sol Negro era o símbolo máximo dessa elite, gravado inclusive no chão do castelo de Wewelsburg, acho que é assim que se lê, ou Wewelsburg, alguma coisa assim, o quartel-general da guarda de elite. Para eles, o Sol Negro representava uma fonte de energia invisível, infinita e fria, vinda do centro da galáxia ou de sistemas estelares decaídos que eles tentavam sintonizar para alcançar a supremacia na Terra. O Sol Negro como o núcleo apagado deles. Na minha tese do sonho, o Sol Negro é o núcleo mitocondrial apagado, entropia do cão maior / Sirius, que os invasores tentam colocar na célula turca, a hipófise, das sementes originais humanas para roubar a nossa luz e reativar a tecnologia deles. A farsa do Sol Negro bigodista. Os bigodistas e os operadores que os influenciavam por trás dos panos buscavam desesperadamente o Sol Negro, porque a biologia deles já estava desconectada da fonte. Então, era estéril, fria, não mamífera. Eles precisavam de tecnologia mecânica e de rituais de sangue para tentar imitar a energia que uma semente original humana gera naturalmente através do nosso próprio coração, o cérebro acoplados à Terra. Ou melhor, nosso próprio coração e cérebro acoplados na Terra, à Terra, tá? Maria Orsic acabou desaparecendo misteriosamente em 1945, sem deixar rastros. A lenda diz que ela escapou usando a própria tecnologia que canalizou. Bom, no contexto, ela pode ser comparada com a faxineira espiã, por que não? Que conseguiu dar o fora com os dados, o pendrive, antes que os operadores da refinaria conseguissem cortar suas antenas definitivamente e roubar o seu núcleo. Isso pode muito bem ser estruturado com essa conexão histórica como uma espécie de prova histórica de que essa mecânica capilar e frequencial já foi usada na nossa história recente. O mistério de Maria Orsic e da sociedade Vril não era folclore, era biofísica aplicada. Aquelas mulheres não deixavam os cabelos crescerem até o chão por vaidade. Elas sabiam que seus cabelos eram filamentos sinápticos que funcionavam como antenas de recepção para baixar os dados criptografados do cosmos, o pendrive estelar. E os bigodistas, obcecados pelo símbolo do Sol Negro, tentaram a todo custo enjaular essa conexão para fins de controle e poder. No plano sutil, a história se repete. A refinaria terrestre continua caçando aqueles que têm antenas longas para confiscar seus dados, cortar sua conexão com o solo planetário e tentar plugar o Sol Negro morto deles na nossa hipófise acesa. Destacando um outro detalhe aqui. O rapaz que ficou amarrado na cadeira, apesar de ter sido considerado, entre aspas, apagado, ele ficou consciente o tempo todo, tá? Ele foi interrogado pela Bigodinho, que roubou o pendrive dele, e ela o vasculhou inteiro até achar esse pendrive. Ele ficou apavorado. Isso acrescenta um elemento de tortura frequencial
e resistência ativa que se encaixa perfeitamente no modus operandi da refinaria e da história de Maria Orsic. Eu falo refinaria, tá? Para aqueles que não sabem, eu trato essa personalidade que existe no planeta como uma espécie de refinaria, onde você utiliza alguma coisa e você vai dilapidando aquela coisa e tirando, beneficiando para você e deixando o resto para trás. Você está fazendo uma refinaria, tá? Você está dilapidando um material qualquer. Então, uma refinaria, e na história de Maria Orsic, ele estava apagado, no sentido de que parecia estar anestesiado, ou paralisado, podemos dizer assim, mas ainda estava consciente, amarrado e sendo interrogado enquanto era vasculhado e tinha seus cabelos cortados. Pobre rapaz. O interrogatório consciente, a extração sob pressão. Na engenharia psicológica da Matrix, os operadores, a Bigodinho, raramente querem a vítima desacordada. Certas coisas você só consegue com a vítima acordada, tá? Para o interrogatório, porque eles precisam da consciência ativa para acessar as áreas de memória profunda do cérebro. Por isso que eu falei, certos procedimentos, o interrogado precisa estar acordado, consciente. Senão, o material que eles querem extrair não é fabricado, podemos dizer assim, tá? Não é produzido, não é feito, não aparece. Frequência do medo. Para que a Bigodinho conseguisse encontrar o pendrive, que representa a informação oculta armazenada na biologia dele, ela precisava colocá-lo sob extrema pressão emocional e física. Gente, o que isso aqui lembra? Aqueles pequenos frasquinhos que se extraem. Vou falar mais nada. O medo, a dor de estar preso e a violação de ter seus pertences vasculhados forçam o cérebro a disparar cortisol e adrenalina. Oxidação pura aí, né? Pura. Bora lá. O vazamento de dados. Sob estresse agudo, as defesas energéticas do rapaz caem e a frequência do que ele carrega começa a vazar. É por isso que ela consegue vasculhá-lo e achar o objeto. Ela usou o terror psicológico para fazer a biologia dele entregar a localização da informação. Triste, mas real. Entenderam, né? O corte de cabelo como tortura e castração energética coativa. Se o rapaz estava consciente, ver e sentir seus cabelos compridos serem cortados enquanto estava amarrado e indefeso é o equivalente biológico e espiritual a uma castração. Sentir a desconexão em tempo real. Imagine a dor espiritual desse rapaz. Ele, consciente, sente a tesoura cortar suas antenas. Isto é um tipo de tortura mesmo, quando você decepa uma parte do corpo de alguém, né? Você lesiona alguém. Hoje estão fugindo os termos da minha cabeça. É uma lesão, né? Uma lesão grave. Enfim, eu esqueci o termo, mas vocês entenderam. Sentir a desconexão em tempo real. Imagina a dor espiritual desse rapaz. Ele, consciente, sente a tesoura cortar suas antenas. No momento em que os fios caem, ele sente, em tempo real, a sua conexão com o sinal da Terra e do cosmos enfraquecer. O brilho da sua cabeça vai se apagando, o escudo racha
e ele vai sendo isolado dentro de uma caixa escura mental, uma amnésia de frequência. É uma cena de extrema violência biofísica. Eles tiraram dele a única ferramenta que ele tinha para se orientar e se defender naquele ambiente hostil. O paralelo com a Gestapo e a resistência de Orsic. Essa observação conversa ainda mais diretamente com o cenário histórico de Maria Orsic e os dissidentes do regime bigodista. A Gestapo e a guarda de elite não agiam na surdina ou com anestesia. Eles prendiam os cientistas dissidentes, os médiuns e os membros da resistência conscientes, colocavam-nos em cadeiras de interrogatório, confiscavam seus diários, protótipos e canalizações, os pendrives da época, né? E destruíam sistematicamente suas redes de apoio e conexões, cortando suas antenas. O rapaz representa aquela parcela de despertos que, mesmo conscientes do perigo, resistem até o último segundo, tentando proteger a informação a todo custo, mesmo sofrendo as perdas de suas conexões biológicas e sendo humilhados e jogados porta fora pelo sistema após serem sugados. Pois é. O rapaz não foi dopado. Ele foi mantido consciente em um estado de tortura psicológica e física projetado para fazer sua biologia colapsar sob o medo. Sob o olhar frio da bigodista, ele assistiu impotente suas defesas serem vasculhadas e seu pendrive de dados confiscado. E a dor maior não foi física. Amarrado à cadeira, ele sentiu o corte frio da tesoura arrancando suas antenas capilares. Ele sentiu sua conexão com o planeta morrer em tempo real. O silêncio cósmico se instalando em sua mente enquanto sua força era drenada. Humilhado, desorientado e sem suas antenas, ele foi descartado como lixo. Mas o sacrifício dele não foi em vão. A espiã silenciosa que limpava a sujeira daquela sala de tortura arriscou a própria vida para recuperar o pendrive que ele tanto tentou proteger. O exemplo de Sansão e Dalila. Provavelmente, o caso de Sansão e Dalila seja o que a gente poderia chamar aqui de o paciente zero dessa narrativa na história da humanidade. É o registro mítico e bíblico mais antigo, documentado e escancarado de uma operação de contra-espionagem e corte de antenas biológicas executada exatamente nos moldes do meu sonho. Se a história de Sansão for colocada ao lado do rapaz do meu sonho e de Maria Orsic, se criará uma linha do tempo histórica perfeita aqui, provando que a refinaria usa o mesmíssimo manual de instruções há milênios, quiçá mais tempo. Vamos analisar, com certeza há muito mais tempo, mas vamos parar aqui. Vamos analisar a engenharia oculta de Sansão e Dalila sob a ótica dos 3 pilares que construímos. Sansão, o homem gigante, palavra bonita, hein? Gigante de alta voltagem. Sansão não era apenas um homem muito forte de academia. Ele era um nazireu. Eita! Consagrado desde o útero. Na verdade, ele era o arquétipo do humano gigante de alta voltagem. Semente original. Pode crer. O voto nazireu.
A regra principal do voto de Sansão era que a navalha nunca poderia passar por sua cabeça. Os seus cabelos compridos, as 7 tranças. Olha que número interessante aqui, hein? 7. Quem sabe uma hora eu falo disso. Eram intocados. A física da força dele. Sansão não tirava sua força dos músculos físicos, mas do espírito do Criador que descia sobre ele. Na nossa linguagem biofísica, os cabelos longos de Sansão eram antenas de ressonância eletromagnética pura, acopladas diretamente ao campo do planeta e da fonte. Ele tinha tanta energia estática e magnética circulando em seu sistema nervoso que conseguia rasgar leões com as mãos e derrubar portões de cidades inteiras. Ele era uma usina elétrica viva. Dalila, a agente infiltrada, nós podemos considerá-la aqui como a bigodista antiga, por que não? Dalila desempenhou exatamente o mesmo papel da mulher bigodista da agência e dos operadores do Cão Maior. Ela era a agente infiltrada da colmeia, enviada pelos governantes filisteus, que representam a elite controladora da época. A espionagem do ponto fraco. Dalila foi contratada para seduzir Sansão com um único objetivo: descobrir onde estava guardado o pendrive com a chave da força dele, o segredo de sua alta voltagem. Ela o pressionou, usou chantagem emocional e o cansou psicologicamente dia após dia, até que a biologia dele, sob estresse, entregou o segredo. O transe no colo de Dalila. Dalila faz Sansão adormecer em seus joelhos. Esse sono profundo é o equivalente ao rapaz sendo amarrado e rendido no meu sonho. Sob o efeito do entorpecimento, que é o relaxamento biológico que o chocolate ou o transe induzem, a guarda eletromagnética de Sansão caiu. O corte das 7 tranças, a desconexão em massa. Hoje eu sei o que significa isso aqui, mas isso aqui eu estou botando no meu livro. Dalila chama um homem para raspar as 7 tranças do cabelo de Sansão enquanto ele dorme. O desligamento do disjuntor. No momento em que a navalha cortou as tranças, as antenas de alta voltagem de Sansão foram desconectadas. O campo eletromagnético dele colapsou instantaneamente. A sua conexão com o servidor do Criador foi interrompida. O estado indefeso e o sequestro dos olhos, o alvo final. A Bíblia diz que logo após cortarem seu cabelo, os filisteus o dominaram facilmente. E a primeira coisa que os filisteus fizeram com Sansão ao prendê-lo foi o quê? Vazar seus olhos. Vazar os seus olhos. Olha a precisão cirúrgica do meu sonho aqui. Por que furaram os olhos de Sansão? Para garantir que ele nunca mais pudesse decodificar a luz ou restabelecer a visão espiritual e a conexão da hipófise através da óptica. Lembra? Os olhos são as janelas da alma. Eles o cegaram e o colocaram para girar um moinho de trigo como um escravo de tração animal.
A gente mais ou menos faz isso hoje em dia, né? Trabalhando em fábrica, funcionário, enfim, vamos lá. Eles reduziram o gigante de alta voltagem a um dínamo biológico escravizado. A história de Sansão pode ser uma prova de que a inteligência que opera a refinaria Terra não muda o roteiro. Ela apenas troca os atores e moderniza os disfarces. De Dalila para a bigodista da agência, de tranças de cabelo para o pendrive de dados. O meu sonho pode ter captado a fórmula matemática do controle que eles usam desde o início dos tempos na Terra. Isso mostra que eles não querem apenas roubar informações ou a informação. Eles querem extrair a força e quebrar o espírito em tempo real. Ok? Se inscrevam no meu canal. Não se esquece de deixar o like. Compartilhe com seus amigos, com quem vocês puderem. Quem quiser ajudar o canal a crescer, ajudar a desenvolver, eu preciso que vocês me ajudem colaborando, adquirindo os produtos que eu ofereço no meu canal, tá? E deixem seus comentários. E eu me despeço de vocês por aqui. E eu vou dar a palavra-chave. A palavra-chave vai ser bigodinho. Tá bom assim? Quem assistiu até o final da live pode usar a palavra-chave como bigodinho, tá? Obrigada. Tudo de bom para vocês.